1 João, capítulo de número 2, o versículo de número 24 e 25, que vai dizer assim: permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Está aí, pode se assentar. Uma palavra do Senhor que vem falando acerca de promessa. E nós observamos que o ser humano, ele almeja pela promessa de Deus. Nós observamos que cada um de nós almeja receber algo da parte de Deus. Nos alegramos quando Deus usa alguém para falar que vai lhe dar uma casa, um carro, que vai lhe presentear com alguma coisa terrena. Todo nosso coração se alegra quando Deus ele faz uma promessa. O homem muitas das vezes promete algo, mas não cumpre. E às vezes entristecemos, nos frustramos com a promessa que o homem fez. Mas Deus, quando Ele promete, Ele garante. E se Ele prometeu algo na sua vida, creia, porque Ele é fiel para fazer acontecer. Porque Ele é o Deus da promessa. Só Ele pode prometer, porque só Ele tem para fazer. Aleluia. E quando falamos de promessa, de vitória, ficamos alegres. A nossa alma se regozija. Mas se nós observarmos no livro de Jeremias, lá no capítulo 1, versículo de número 8, Deus ele também faz uma outra promessa ao profeta Jeremias. E quando Deus faz uma promessa ao profeta Jeremias, ele promete Jeremias que durante a caminhada dele, Deus daria livramento a Jeremias aonde Jeremias fosse. Então Deus prometeu livrar o seu servo dos seus inimigos. Ele não prometeu que não teria nenhum tipo de inimigo, e sim que o livrasse dos seus inimigos. Então nós podemos observar que nesse capítulo de Jeremias, Deus ele faz a promessa a Jeremias de livramento. Assim como diz na sua palavra que aquele que teme é o Senhor, o anjo acampa ao seu redor para dar livramento. Louvado seja Deus. Então a gente vê que é da promessa que Deus ele faz na vida daquele que teme, na vida daquele que adora, que guarda os seus mandamentos, que é a promessa de livramento. Louvado seja Deus. Ainda no capítulo de Jeremias, a gente pode ver mais abaixo, no mesmo capítulo do capítulo 1, lá no versículo 19, Deus também faz uma outra promessa ao profeta Jeremias, que é a promessa de proteção. Aleluia. Então Deus, quando chama alguém com um propósito, Deus ele é fiel para cumprir as suas promessas. Jamais
Mas Deus promete, Ele garante. Se Ele prometeu que vai te guardar, a proteção dele está sobre a sua vida. Aleluia. A proteção do Senhor está sobre a sua vida, sobre a vida daquele que tem e que busca. Glória a Deus. É uma ou duas, ou até mais promessa que Deus fez a você. Deus é tão bom. Deus, Ele é tão maravilhoso, que pega o homem da lama, traz para a sua presença, faz uma promessa e ainda se encarrega de dar livramento e proteção. Mas se a gente for ainda verificar o que Deus prometeu no livro de Jeremias, lá no capítulo 16, do versículo 21, Deus, Ele garante a Jeremias que daria força para suportar. E se Deus, Ele promete me dar força, é porque Ele sabe que Jeremias ia passar por dificuldade. Se Ele promete a Jeremias que daria força, é porque Ele sabe que Jeremias ia enfrentar a adversidade. E Jeremias, ele era um jovem e se achava fraco diante de grandes inimigos poderosos. Mas Deus lhe prometeu dar a sua própria força a Jeremias. Aleluia. E é do alto que vem a nossa força. É do Senhor que vem a nossa força. Se eu estou de pé, é porque Ele me prometeu que daria força. Se você está de pé, é porque Ele prometeu que te daria força. E se Ele prometeu que te daria força, você permanece de pé. Ainda que se levante as águas, ainda que se levante os montes, mas você está forte no Senhor. Porque Ele prometeu a Jeremias. Ele prometeu ao seu servo, Ele prometeu ao seu filho. Aleluia. Então são três promessas que a gente pode ver aqui, muito importante para a nossa vida. Que é a promessa que Deus faz àquele que tem de guarda, a promessa de livramento, de proteção, e a promessa de dar força. Aleluia. Mas ainda há uma outra promessa que Deus, Ele garante ao seu povo, que Ele garante aos seus filhos. Que a gente vê que Deus, Ele prometeu também ao seu servo Jeremias, aleluia, que foi dar um futuro, louvado seja o nome santo do Senhor, que era dar um futuro ao profeta Jeremias. E se eu estou aqui nesta noite, e se você está aqui nesta noite, é porque você espera no futuro algo da parte de Deus. Você espera algo melhor da parte de Deus. E não existe nada melhor da parte de Deus no futuro para nós que é a vida eterna. Observe que o Senhor, Ele garantiu a Jeremias e seu povo que lhe daria um futuro de paz. Aleluia, um futuro de paz. Só que esse futuro de paz que o Senhor, Ele está falando para Jeremias é quando Ele entrasse, o povo de Deus entrasse na terra prometida, que viveria um tempo de paz. Aleluia. Lá no capítulo de número 32 a gente vai ver também algo que Deus, Ele faz com Jeremias, que é algo impossível perante os homens. Mas Deus, igreja, esse Deus que nós servimos, Ele é Deus do impossível. Durante muitas situações, Jeremias viu Deus fazer o impossível diante dele, como por exemplo tirar Israel do cativeiro babilônico, assim como Deus tirou a mim e tirou a você do cativeiro. E outrora a gente vivia no cativeiro da Babilônia, e outrora a gente vivia no cativeiro do Egito, mas Deus, Ele prometeu alguém lá no passado, o qual você ainda não conhecia, mas que fazia parte da descendência, e Ele também te livrou do cativeiro do Egito. Aleluia. Por causa da promessa que Ele fez. Deus, Ele ainda tem para nós, para aquele que peca, para aquele que se arrepende, uma nova
qual eu vivi e ainda vivemos. Dobrei meu joelho diante do Senhor, pedindo pela misericórdia de Deus sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, sobre a vida da minha esposa. E quando eu me deitei, eu tive uma visão. E nesta visão, alguém chegava para mim e me entregava um envelope cor de cinza. E quando eu abri o envelope cor de cinza, sabe o que era que tinha dentro da igreja? Uma nova aliança. Aleluia. Uma nova aliança. Então eu pude perceber que naquele momento Deus ele estava falando algo comigo. A minha alma começou a se alegrar. Eu comecei a sentir a presença do Senhor. E é exatamente o que Deus estava falando com Jeremias sobre a lei dada por Deus ao povo de Israel, que havia sido dada, e por isso o povo estava em castigo. Mas a nova aliança trazida por Jesus Cristo na cruz foi profetizada por Jeremias. Louvado seja Deus. Então Deus ele é um Deus de promessa, que garante todas as coisas. Deus é um Deus de livramento. Deus é um Deus que garante estar conosco. Deus é um Deus que nos protege. Deus é um Deus de nova aliança. Deus é um Deus de resposta e de nova aliança. Deus é um Deus de resposta e de oração para aqueles que oram. Deus, ele é fiel. Deus é Deus de promessa. Deus é um Deus de promessa. E para encerrar, eu vou dizer para você aqui a melhor promessa. Esta é a promessa que Ele mesmo te fez, que é a vida eterna. Esta promessa, ela excede toda a promessa. Aleluia. Toda a promessa, tudo aquilo que Ele te prometeu, a maior de toda é a vida eterna. Então não deixe por nada, não abandone por nada, porque esta é a melhor promessa, essa que Ele te prometeu, é a de vida eterna. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te prometeu. Amém, igreja? Que Deus em Cristo nos abençoe. Fique de pé que nós vamos orar, vamos clamar. Eterno Santo, Pai poderoso, de maravilha, de poder e graça. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua promessa feita na nossa vida. Senhor, eu quero Te agradecer pela promessa de livramento. Eu quero Te agradecer pela promessa, meu Pai, de proteção, meu Deus. Pai, eu quero Te agradecer pela vida dos Teus filhos, das Tuas filhas, que se encontram aqui nesta noite, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, porque só o Senhor é quem pode nos prometer algo na nossa vida. Porque somente o Senhor é fiel para nos guardar e proteger. Pai Santo, Deus poderoso, eterno, único e verdadeiro, nós Te amamos e Te adoramos, independente, meu Senhor, de qualquer circunstância, diante da diversidade que estamos atravessando, permanecemos na Tua casa, fiel a Ti, porque o Senhor é Deus que garante, o único que pode prometer. Pai Santo e poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu Te peço, continua guardando o Teu povo, as Tuas filhas, os Teus filhos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos prometeu e garante, Pai, que guarda nossos filhos. Eu Te peço pela Tua graça, pelo Teu poder, abre as janelas do céu e continua abençoando o Teu povo aqui neste lugar, libertando, transformando. Pai, nós clamamos pelo Teu Espírito, com o Teu Espírito Santo, clamamos por alma, que o Senhor possa salvar a alma, que o Senhor possa, meu Deus, trazer as almas, porque tudo é Teu. A
universo, meu Deus, vai desfazendo de todos os projetos do inimigo contra esta comunidade, esta cidade. Nós oramos não somente por esta cidade de Irará, mas a cidade circunvizinha, toda Decápolis, que a tua santa e gloriosa paz esteja estendida, Senhor, porque assim está escrito na tua palavra. Orei pela cidade, orei pela paz da cidade, para que a paz esteja sobre a vida de vós. Então nós intercedemos e oramos pela nação de Israel, que o Senhor escolheu desde o princípio do universo, a primeira nação, a qual o Senhor prometeu a Abraão que dela, meu Senhor, traria todas as nações. Então nós oramos e